Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então nós estamos dando início aqui, né, aos vídeos que vão aí, né, abranger a nossa disciplina de caprino e ovino. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Fernandes Leite, eu sou professor do Departamento de Zootecnia, né, da Universidade Federal São João del Rei, e esses vídeos aqui, né, essas videoaulas, elas vão fazer parte aí da minha disciplina de caprino e ovinos que eu ministro dentro do curso de Zootecnia. Né? Para quem é de fora, né, essas aulas elas estão disponíveis, vocês podem, né, interagir aí com os materiais e perguntas, né, são sempre bem-vindas. Então, no primeiro momento aqui, né, a gente parte aí de uma coisa bem básica. Então, o que a gente vai trabalhar aqui dentro da nossa disciplina, tá? Então nós vamos começar de uma parte bem mesmo básico do básico, que é a introdução. Dentro dessa introdução, né, o que nós vamos falar aqui como uma parte de diferenciação aí do que é a caprino, né, e a ovinocultura. Então a ideia aqui é trazer já alguns elementos, ou pelo menos algumas mensagens principais aqui a respeito disso. Nós vamos ter uma abordagem aqui, uma discussão, um pouquinho uma reflexão na verdade sobre preço e valor. Depois nós vamos passar por uma questão de rentabilidade, né? Eu acho que essa visão de qualquer negócio ela precisa ser trabalhada, né? Todo negócio tem que ser lucrativo e dentro do lucro a gente parte para uma questão de rentabilidade, que é a nossa capacidade de avaliar em comparação a outros projetos, né? Outras formas de você ganhar dinheiro. E por último aqui a gente vai falar de uma forma simples, mas que eu acho que é importante também a gente fazer a reflexão sobre produtos que vão ter margem, né, e a questão da escala. Então, essas duas questões aqui eu acho que elas são importantes, elas comunicam dentro desse contexto aqui de preço, valor, rentabilidade, margem, e é importante que a gente diferencie e busque estratégias dentro da caprino ovinocultura. Tá? Nós vamos trabalhar da seguinte forma, eu vou dividir esses videoaulas, tá? Então a gente vai ter alguns, cada tópico desse aqui vai ser um vídeo, tá? Uma videoaula, para que a gente tenha um menor tempo e não fique tão cansativo. Então, nesse primeiro, né, vídeo aqui, nós vamos começar a falar sobre a parte de diferenciação. Então, dentro, né, da diferenciação aí da caprino ovinocultura. Né? Segura aí, depois da vinheta a gente conversa. Então, qual que é o nosso objetivo aqui quando a gente fala em diferenciação? Né? O primeiro ponto, assim, do básico mesmo, quando a gente parte aí da questão da cultura, né? Então, caprinocultura, ela é uma atividade que foca em criar os caprinos e ovino, a criação de ovinos, né? A ovinocultura. Pode parecer isso muito básico, muito simplório, né? Mas o que eu já quero trazer aqui, né? Que eu acho que é uma mensagem. A forma de criar caprinos é diferente da forma de criar ovinos. E isso é o primeiro ponto que as pessoas têm que ter em mente. A segunda coisa que também para mim, né, ela fica latente dentro desse processo quando a gente analisa é o perfil. Né? Então o perfil do caprinocultor ele é diferente do perfil do ovinocultor, na sua grande maioria das vezes. Tá? Então a gente está falando de espécies diferentes, com formas diferentes de criar e com perfis de pessoas envolvidas diferentes. Eu acho que esse é um ponto inicial para a gente pensar, e quem quer, né, criar, quem quer trabalhar dentro dessa área tem que ter essa visão aí dessas diferenças. Quando a gente parte, né, desse pressuposto das espécies diferentes, o que isso significa para a gente? Né? O que a gente pode pensar a respeito disso? Né? Então, assim, são espécies diferentes. E a gente parte de qual ponto? Né? Dentro da classificação zoológica, se você for ver aqui, todos esses itens que estão aqui já colocados, eles são de semelhança, né, entre as cabras e as ovelhas. E o que vale destacar aqui, que eu acho que nesse primeiro momento é importante falar, os caprinos e ovinos, né, então tanto aqui, né, a nossa cabra quanto a nossa ovelha, eles são, né, animais ruminantes. E isso é um ponto importante porque qual que é o grande diferencial do ruminante? Comer o que ninguém come, ou a grande maior parte dos indivíduos não come, e produzir, né, produtos que são de interesse, principalmente quando a gente fala do ser humano, do Homo sapiens. Então o caprino, ou ovino, ele vai comer capim, que nem
poucas espécies têm capacidade de utilizar aquilo como uma fonte de energia, transformar aquilo em leite, em pele, em carne, em lã, em fibra, né, que é um grande diferencial, e isso traz para a gente uma grande associação, e a gente vai ver isso para frente em termos da questão da domesticação, entre outras coisas, né. Dentro dos ruminantes, a gente vai ter a família Bovidae, que está inserida os bovinos, os búfalos, caprinos e ovinos, né? E aí a subfamília Caprinae é onde está inserido tanto caprinos quanto ovinos. Daqui em diante, né, desse ponto em diante, a gente começa a ter diferenciações. Então, o gênero Capra, né, para caprinos, e o gênero Ovis para ovinos, e depois a gente vai ter a espécie, né? Então, a espécie aqui, Capra hircus, né? E aqui o Ovis ares, que são as duas versões, ou entre os gêneros Capra e gênero Ovis, foram os que foram domesticados ali há mais ou menos 10 mil anos. Isso a gente vê depois numa aula posterior sobre domesticação. Mas o que tem que estar claro aqui, nós estamos falando de espécies diferentes, e aí vem a pergunta, né? Tá, mas e aí, quais são as implicações disso? Aqui eu vou trazer implicações muito mais no contexto inicial desse processo, depois a gente tende a ter maior exemplos ou maior aprofundamento sobre essas diferenças ou implicações. A primeira dela que eu queria destacar não é nem entre cabra e ovelha, mas entre esses dois e bovinos, né? O que é importante a gente deixar muito claro disso? Que não é nem um pouco razoável, né, a gente afirmar, por exemplo, que esses animais, né, eles são igual uma mini vaca, né? Então eu não posso falar que uma cabra é uma mini vaca ou que uma ovelha é uma mini vaca ou um mini boi. E assim, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque a gente escuta isso em várias reuniões ou em conversas de técnicos falando que a cabra é uma mini vaca. Eu até entendo que dentro de um contexto de difusão ou de aproximação do produtor, você tentar trazer para ele uma semelhança faz parte. Só que à medida que a gente vai entendendo os comportamentos, e aí aparece uma vertente extremamente importante, que é o quê? O comportamento ingestivo, ele é diferente. O comportamento dentro da relação entre os animais é diferente. A forma de explorar o ambiente é diferente. E tem uma série de outras diferenças que vão fazer com que a gente consiga sustentar essa afirmação, né? O metabolismo é diferente. Quando a gente pega, por exemplo, a exigência de mantença, que seria a quantidade de energia que esse animal precisa para as atividades diárias dele, ela é maior em cabra ou em ovelha do que num boi. Então a gente traz uns desafios. Em contrapartida, esse animal ele é menor, então ele vai comer um volume menor, mas ele vai exigir uma melhor qualidade, tem desafios, ele vai procurar seleção, então tem uma série de coisas que faz com que a gente não possa, né, de fato, fazer essa associação ou falar que é uma mini vaca ou um mini boi. E vão aparecer muitos outros exemplos que eu acho que aqui não cabe, mas depois, ao longo das nossas conversas, vocês vão ver mais exemplos disso. Muito cuidado com a máxima de que são iguais. Tá? Isso eu queria deixar bem destacado aqui. Então, lembre, dentro do seu processo de estudo, dentro do seu processo como um técnico, dentro do seu processo de criação, lembre que você não está trabalhando com uma mini vaca ou um mini boi. É uma cabra ou é uma ovelha e ela tem suas particularidades, seus comportamentos, e quanto mais você evoluir no entendimento dela, mais você vai ser hábil em identificar essas diferenças. E aí, né, dentro dessa implicação das diferenças, ainda a gente tem um outro ponto de diferença, que é o quê? Há diferenças entre caprinos e ovinos, né? Muitas das vezes a gente vai escutar e vai ter recomendações de pequenos ruminantes. Tá? Essas recomendações de pequenos ruminantes, ela é parte do processo porque muitas das informações elas vão vir, né, de estudos que envolveram às vezes caprinos ou envolveram às vezes ovinos. Né? Em outras situações a gente vai ter estudos que foram feitos com bovinos de leite, bovinos de corte. Só que toda essa aplicação ela tem que ser ponderada se a espécie de fato vai se aplicar de forma direta ou se a gente precisa de alguma adaptação. Tá? Então, assim, qual que é a mensagem que eu quero trazer aqui, principalmente para quem está estudando, principalmente para quem está se desenvolvendo tecnicamente, há necessidade de especialização para cada espécie. Há necessidade de você conhecer a espécie que você trabalha. Então, se eu vou trabalhar com cabra, eu preciso conhecer dela, da forma com que ela se comporta dentro do ambiente, para eu conseguir ajustar os manejos, para eu ajustar a nutrição, para eu ajustar doenças ou controle de doenças, para de fato
responder ao que aquele animal precisa para o ambiente que ele está inserido. Né? Então existem, por exemplo, doenças que são semelhantes. Existem doenças que vão acometer um que não vão acometer o outro. Então essa diferenciação ela é parte do processo de estudo e aprofundamento do conhecimento. Tá? Então eu queria isso deixar também bem enfatizado. Então, só recapitulando, não é uma mini vaca, não é um mini boi, e a diferença entre caprinos e ovinos. Né? Então não é nem um pouco razoável, né, da mesma expressão que eu usei lá, você afirmar que uma cabra é semelhante a uma ovelha. Tá? Apesar de a gente ter alguns aspectos que são utilizados como mesma base. Uma outra coisa, né, os comportamentos diferentes. Eu quero aqui só a título de exemplificação, mas de uma forma bem simples. Quando você coloca uma cabra para um pasto dentro de um piquete, a tendência é que esses caprinos eles tenham uma atividade explorativa. Então eles vão se espalhar, eles vão explorar o ambiente. Se tiver, por exemplo, árvores, arbustos, eles tendem a interagir mais com isso. Eles vão expressar a sua posição bipedal, eles vão fazer consumo de folhas, de casca. Eles vão interagir de uma forma muito diferente do que a gente vê, por exemplo, quando a gente coloca ovelhas em piquetes. As ovelhas elas tendem a andar, mas em grupos muito próximos, elas precisam de uma visualização dos seus pares. Em qualquer sensação de perigo, elas tendem a agrupar como uma forma de proteger o rebanho. Então só esse comportamento já dá uma diferença de como que esses animais vão explorar, por exemplo, um piquete. Existem outras questões, por exemplo, como hierarquia dentro de baia, forma de conduzir suas crias. Tem uma série de coisas que em momentos oportunos a gente vai discutir um pouco mais isso, vai colocar isso em destaque. Mas lembre, não é um mini boi, não é mini vaca, não é cabra, não é igual a ovelha. Tá? Então a gente precisa, à medida que a gente vai conhecendo essas espécies, a gente vai conhecendo e vai ajustando pelas suas diferenças. Né? Uma outra coisa que eu acho muito importante é pensar nas características dos produtos. Né? Quem já teve a oportunidade de experimentar um leite de cabra sabe que ele é muito diferente de um leite de vaca. Quem já teve a oportunidade, por exemplo, de experimentar um queijo que foi feito com leite de ovelha, ele sabe que ele é muito diferente de um queijo feito com leite de cabra. E os produtos eles vão ter características e sabores diferentes. O que isso é importante? Isso traz para a gente uma grande oportunidade, porque se você quer produzir, eu sempre gosto de usar esse exemplo, que eu quero produzir um Minas Frescal, né, com leite de cabra, que ele não vai ter gosto de leite de cabra. Então, se você quer um queijo frescal com gosto ou parecido com o de vaca, use o leite de vaca para fazer isso. Né? Agora, se você quer um queijo frescal com leite de cabra, ele vai ter as suas propriedades do leite de cabra. E assim, isso não quer dizer que ele vai ser ruim em termos de sabor. Ele tem que ser bem processado, com higiene, com todas as questões sanitárias envolvidas. Mas a particularidade do alimento ou do produto a ser gerado, ela é super interessante. Né? E uma outra coisa que eu acho que é interessante, quando a gente olha os públicos, né? Por exemplo, tem gente que gosta de produtos de cabra, tem gente que gosta de produto de ovelha. Tem gente que gosta dos dois. E existe uma outra vertente que é, por exemplo, a mistura dos produtos. Então, recentemente, por exemplo, eu ganhei, né, de uma aluna minha um doce de leite que ele era de leite de cabra, ovelha e vaca. É um produto muito interessante. Eu particularmente gosto muito do doce de leite de ovelha, pela característica dele, de mais espesso, uma série de coisas. Mas, por exemplo, um queijo maturado que tenha leite de vaca, de cabra e ovelha, ele também é interessante, e isso a gente vê muito, né, em exemplos fora do Brasil, Portugal, Espanha, Grécia. Existem várias iniciativas e hoje a gente tem visto essas mesmas ações, né, surgindo no Brasil. Então são pontos a serem pensados. Então, né, pensando nessas diferenciações, né, os animais são diferentes, os produtos são diferentes e muitas das vezes até o próprio sistema de produção vai ser diferente. Depois a gente fala um pouquinho mais disso. Então, existem muitas diferenças, eu só queria destacar essas aqui por enquanto. Dos produtos, né, eu coloquei aqui nesse esqueminha. Então, por exemplo, assim, primeira coisa, depois a gente vai falar isso com mais detalhes, mas assim, o grande elo do processo de domesticação foi a carne. Na sequência da carne, né, se usava muito junto, né, ou conjuntamente, a pele, como confecção, por exemplo, de roupas, tecidos, uma série de coisas ali foi de interesse. À medida que foi se criando esses animais, a domesticação, o leite ele também faz parte disso e
conjuntamente com esse processo de domesticação, né, a lã veio muito forte e a gente também tem visto, né, e se desenvolveu em diversas regiões do mundo, por exemplo, a questão da fibra de caprinos. Então, todos esses elementos, eles são importantes e valorizam, né, as espécies, tanto a cabra, né, quanto a ovelha. E nesse sentido, assim, cada um desses produtos, né, se você pegar, por exemplo, a lã, ela tem N vantagens ou características interessantes. A mesma coisa vai acontecer com a fibra de caprinos, né? Então, assim, eu não vou ficar discutindo isso aqui, depois em um momento oportuno a gente pode discutir um pouco mais sobre os benefícios de cada um desses produtos. Mas eles são aí, né, o que vai trazer de interesse para a gente trabalhar cada um deles dentro do nosso sistema de produção da criação, né? E aí, assim, essa aula introdutória, né, ela foi muito pensada assim, eu vou criar, e agora? Né? Então, assim, a primeira coisa do e agora, a gente já pode pensar o seguinte, então eu tenho que saber se eu vou com cabra ou com ovelha. Eu tenho que saber que elas são diferentes, eu tenho que tomar cuidado das pressuposições de bovinos para usar com caprinos ou para usar com ovinos, né? E assim a gente vai seguindo. E aí dentro dessa ótica, o que a gente pode pensar, né? E são uns desafios que é comum de chegar para a gente, por exemplo, que está na academia, ou, né, muitas vezes em conversas, eu tenho uma propriedade de 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, eu quero criar ovinos, eu quero criar caprinos, porque propriedades pequenas comportam esses animais. Essa é uma verdade, né, que ela precisa ser muito bem pensada para a gente não cometer erros ou ter uma visão clara. Porque o tamanho da propriedade, muitas das vezes, ele vai influenciar na forma como você vai criar esses animais. Porque se eu tenho uma propriedade muito pequena, para eu conseguir ter esses animais dentro da propriedade, eu vou ter que, muitas das vezes, adotar um sistema mais intensivo, porque eu não tenho pastagem em área suficiente para eu alojar um número alto de animais. Então eu preciso, muitas das vezes, lançar mão de instalações onde eu tenho maior densidade e eu vou ter que fazer o quê? Aquisição desses alimentos de forma externa. Vou ter que comprar volumoso, vou ter que comprar, por exemplo, milho, soja, entre outros insumos para poder alimentar esses animais. Então, assim, nesse sentido, o tamanho da propriedade ele influencia na forma do seu sistema de produção, muitas das vezes fazendo com que esse sistema ele tenha que ser mais intensificado de uma forma que ele vai ser confinado. Né? Então, nem tanto a palavra intensificado, ele vai ter que ser confinado. Né? Então, vai ter que haver um adensamento de animais por área. Agora, se eu tenho espaço, por exemplo, eu consigo criar esses animais em pastagens, né? Buscando ali que esses animais consigam ter a disponibilidade de alimento, e isso vai influenciar, né, na forma com que eu vou conduzir os manejos. Uma outra coisa que a gente tem que pensar, né, na hora que eu vou criar eu tenho tempo. Por que eu coloquei essa variável tempo aqui, né? E aí o tempo aqui eu estou falando do proprietário porque vai ser necessário dedicar tempo, né? No sentido de que exige dentro do processo estudo, tá? E aí, se eu preciso, né, dentro do meu processo estudar não no sentido só literal de pegar um livro e ler, mas de se movimentar, buscar outros locais, discutir estratégias, né, eu vou ter que gastar o meu tempo para conseguir viabilizar a atividade. Tá? Isso também esbarra numa outra coisa que é o capital. Porque eu tenho capital, eu tenho dinheiro para investir, porque muitas das vezes, na minha propriedade, que às vezes é pequena, mas ainda assim eu vou ter que despender um dinheiro para ajustar a instalação. Muitas das vezes eu vou despender um dinheiro para fazer uma adequação de cercas e número de fios a mais que são necessários. Eu vou ter que modificar, eu vou ter que comprar os animais, eu vou ter que custear a atividade. Então, uma série de coisas que vai envolver. Então, tempo e dinheiro são dois pontos que eles vão influenciar na questão de você conseguir implementar. E aí, muitas das vezes, eu tenho tempo, eu tenho capital, mas eu não tenho mão de obra. E esse é um baita desafio, porque o que a gente tem? Os nossos dados hoje, né, quando a gente olha no cenário nacional, e depois eu vou mostrar isso os dados atuais, né, o Brasil hoje ele tem um êxodo rural muito grande, ele já é hoje mais de 80% da sua população está na cidade, e uma parcela muito pequena da população está no campo, com tendência de redução. Então, é um grande desafio hoje você ter mão de obra, e ainda mais mão de obra numa atividade que não é da nossa cultura. Tá? Assistência técnica, muitas das vezes a gente não tem acesso a uma assistência técnica de fácil contratação
ou o técnico ele tem que caminhar, ou né, ele tem que se deslocar por longas distâncias, tem poucos técnicos com capacidade ou especialização dentro da área, né, e esse é um desafio não só para o técnico, mas também para quem vai contratar. Né. Aqui só eu vou comentar uma coisa que assim, eu faço essa reflexão principalmente pensando nos meus alunos e pensando em quem contrata como um produtor também. O produtor, muitas das vezes, ele tem uma propriedade pequena, ele tem poucos animais e ele não tem caixa suficiente para bancar uma diária de um técnico de alto calibre, vamos colocar assim, um técnico muito capacitado. E em contrapartida, a pessoa que está começando, ela não vai conseguir acessar propriedades porque as propriedades estão muito espaçadas, a distância de uma com a outra é muito grande. Então a assistência técnica ela vive um grande desafio, que é você cobrar um preço que justifica a sua ida e ao mesmo tempo gera retorno para quem está recebendo a sua assistência técnica. Né? Então a gente costuma usar isso dentro da parte de economia, que chama ROI, que é o retorno sobre o investimento. Tá? O retorno sobre o investimento é o seguinte, né? Eu vou cobrar um valor que eu consigo retornar esse valor e mais um pouco para quem me contratou. Nesse sentido, faz sentido eu contratar mão de obra. Tá? Então, esse é um ponto para a gente pensar. E fica tanto o questionamento para o produtor que contrata, quanto para quem dá assistência técnica. Um outro desafio que a gente vive, né, é a questão de produtos especializados. Hoje é um desafio você conseguir vacinas específicas para caprinos e ovinos, você conseguir produtos, por exemplo, sal mineral específico, você conseguir acessar esses materiais que são necessários para o dia a dia da atividade, e muitas vezes eu não consigo acessar. Por quê? Muitas vezes as empresas não têm interesse, não existe ainda uma alta demanda, e isso faz com que esse desinteresse, porque ainda não tem demanda, ele ocorra. Tá? Então, assim, à medida que as coisas forem caminhando, que a atividade for estruturando, é natural que a gente veja um maior aparecimento de produtos. E cultura de região. Né? Cultura de região ele se conecta com a questão da mão de obra. Se eu tenho, por exemplo, uma região que é uma bacia leiteira, que tem uma tradição de, por exemplo, ordenha, ritmo de trabalho, de acordar cedo, todo aquele processo que está dentro dessa região, muitas vezes é fácil, ou é mais fácil, você conseguir uma mão de obra que, por exemplo, aceite trabalhar com cabras de leite ou ovinos de leite. O grande desafio é que, ainda assim, essa pessoa precisa ser moldada para a dinâmica de trabalhar com esses animais, que é totalmente diferente de trabalhar com vaca, de trabalhar com outro animal. Então, a cultura da região ela vai influenciar muitas vezes na disponibilidade de mão de obra. Isso muitas das vezes inviabiliza negócio. Eu tenho contato com pessoas que, por exemplo, acabaram deixando de ter a atividade caprino ou de ovinos porque não tinha mão de obra, porque na região a cultura, por exemplo, não favorecia, as pessoas não tinham o mínimo de interesse de trabalhar com isso. E alguns negócios vai ser necessária a verticalização. Né? A questão da verticalização, o que eu queria destacar aqui? Muitas das ações que a gente tem visto hoje, depois eu vou mostrar alguns exemplos, principalmente para quem está trabalhando com leite, né, em função da dificuldade, por exemplo, de captação desse leite, tem trabalhado com a verticalização. Né? O pessoal, por exemplo, que está trabalhando com caprinocultura de leite e com vinocultura de leite, muito deles está indo no caminho de ter um laticínio, mesmo que esse laticínio seja de expansão municipal, né? Ele tem dado a oportunidade de viabilizar a atividade, tá? Porque aí uma série de coisas a gente vai discutir isso mais para frente, mas é uma estratégia para viabilizar um negócio, a verticalização. E vão existir outros caminhos. Né? O que eu quero, só para a gente finalizar esse primeiro momento aqui, destacar os desafios de cada atividade. Né? Quando a gente pensa na questão de desafio, o que eu queria falar, assim, e assim, é meio que repetir o chover molhado, né? Não existe uma receita, não existe uma cartilha que vá garantir, né, o sucesso. Tá? Então, assim, aonde que eu queria, né, destacar isso aqui, de garantir esse sucesso? Porque vai demandar muitas ações, muito tempo. E assim, é um desafio grande levantar um negócio, principalmente quando a gente pensa em Brasil. Tá? Então, não é fácil e eu acho que assim, não cabe a gente, enquanto técnico, enquanto responsáveis, muitas das vezes, em incentivar as pessoas a criar, pintar
um mundo de arco-íris como se fosse tudo muito belo e muito fácil, tá? Pelo contrário, ela é bem difícil. E assim, o que eu penso hoje e indico muito para as pessoas, né? Visite diferentes locais, visite propriedades, converse com quem está na frente dos negócios, né? Entenda ali o dia a dia, tá? Desse negócio, né? Faça uma reflexão se aquela vida, da forma com que muitas das vezes você está vendo ali a pessoa, encaixa com o jeito que você quer viver. Porque o que eu quero chegar nisso aqui? Eu já tive contato com gente que muitas das vezes, mas eu quero criar, eu tenho uma propriedade, foi uma herança dos meus pais, e essa propriedade lá tem 10 hectares, 5 hectares, enfim, o tamanho não importa no exemplo aqui. Eu quero criar, só que a pessoa, por exemplo, ela tem uma atividade dentro da cidade, ela tem uma ocupação, essa ocupação dela é alta, muitas das vezes ela tem que ter jornadas às vezes de 10 horas, 8 horas, ou às vezes mais tempo dentro da cidade, ela não tem tempo de estar lá na propriedade para poder resolver os problemas, para poder pensar em soluções, ela não tem uma mão de obra que vai ser especializada, que está afim e que está disposta a também ajudar nesse processo. Muitas vezes ela não consegue acessar um bom técnico, ela não consegue achar os produtos, ela não tem exemplos, às vezes, próximo dela de como criar. Então, assim, por mais que ela ache que aquela atividade vai ser boa, se ela não resolver todos esses outros desafios, ela não vai conseguir implementar e não vai conseguir perdurar. Então, assim, para mim, aparece uma palavra que eu acho que, assim, ela é fundamental, porque ela vai te dar, né, as forças ou vai te ajudar a vencer barreiras, tá? Porque assim, o que mais vai ocorrer são problemas, o que mais vai ocorrer dentro desse processo são desafios. E 90% ou mais das pessoas acabam ficando no meio do caminho, saem da atividade e vão culpar a atividade, que a atividade não é boa, que não dá para você conseguir criar ovinos, caprinos, não é, porque é impossível. Eu acredito que assim, fácil realmente não é. Se fosse fácil todo mundo fazia. Agora a grande questão é, não use às vezes da sua falta de tempo ou de recurso ou de acesso a pessoas que possam te auxiliar para falar que o negócio não é viável. Tá? Eu estou batendo nessa tecla porque assim, eu não tenho dúvida de que a atividade ela é viável. A questão é como que eu vou estruturar isso dentro do local que eu estou inserido, qual que é a melhor estratégia para eu viabilizar meu negócio. Então, assim, eu fico pensando muito assim, o negócio é viável? Na verdade, eu acho que a pergunta, a pergunta deve ser assim, como eu torno o meu negócio viável? E aí, para eu saber, para eu chegar num caminho, eu vou ter que pensar nos comos desse processo, seja verticalização, e aí vai ter uma infinidade de caminhos. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, mas assim, é no sentido de tenha paixão, busque vencer as barreiras para que você consiga de fato, se você quiser e achar que aquela atividade faz sentido para você, buscar, né, de fato a consolidação dela. E aí, antes de iniciar, né, planejar. E assim, aqui, né, tipo assim, todo mundo que estuda um pouco já deve ter escutado isso, mas assim, lembre, né, e defina qual que é o seu produto. Lembre, né, e busque margem, tá? E aqui quando eu falo margem de lucro, uma coisa que para mim assim é fundamental, todo negócio tem que dar lucro, todo negócio tem que pagar suas contas, tá? Então assim, é um cenário que você tem que ter retorno financeiro. Você está gastando tempo, você está gastando energia, você está despendo, você está colocando dinheiro. Se você pensar o seguinte, vou investir R$1 milhão para fazer um negócio de ovinocultura ou de caprinocultura. Se você pegasse esse dinheiro e só colocasse ele no investimento, ele ia render um tanto de dinheiro para você lá. Então assim, se você, no mínimo, tem que ganhar isso e mais, porque você ainda tem seu tempo, tem sua dedicação, tem seu risco. Então lembre disso, porque todo negócio tem que dar lucro e ele tem que ter uma rentabilidade, que a gente vai chegar nisso lá na frente. A margem de lucro e o produto, a gente vai chegar no quanto, na quantidade, em função de quanto eu desejo receber. Tá? Então, se eu tenho uma margem conhecida, se eu tenho um produto que eu vou... A relação dos dois, eu chego na quantidade para eu chegar num volume de receita mínima que eu preciso, que está relacionado um pouco com a rentabilidade também. Nesse cenário, né, eu tenho que pensar aqui quem que é meu consumidor e como que eu vou escolher esse produto. Tá? Existem N estratégias, e aí a gente tem que pensar quais são os caminhos, são os comos. Né? Aqui eu acho que só cabe a gente pensar numa sequência. Qual é o produto, qual é a minha margem, qual é a quantidade, quem é o meu consumidor e como que eu chego esse produto no meu consumidor. Tá? Se você fizer esse raciocínio aqui, eu tenho certeza que você já vai estar muito à frente de muita gente, porque o que mais a gente vê é a pessoa compra as ovelhas ou compra as cabras, não tem nem comida, não tem instalação,
não fez um planejamento, não sabe como para custear a atividade, muitas vezes não tem um técnico. Então, assim, realmente é um grande desafio você colocar um negócio de pé. Agora, quando você começa com o telhado em vez de fazer os alicerces, aí fica mais difícil ainda. Nesse sentido, então, a gente fecha, né, aqui essa primeira conversa. Tá? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho, né, a respeito da parte de preço e valor. Tá? Então a gente se vê aí no próximo vídeo.